de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte, internauta da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou André Afonso Monteiro. Comigo aqui mais uma vez o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Olá, André. Obrigado mais uma vez pelo convite. Votos, muita paz a todos. E na técnica, o nosso querido Jefferson. Amigos ouvintes e internautas, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, na obra A Gênese. E hoje nós vamos iniciar no capítulo, no subitem 43, subtítulo Transfiguração. Então aqui Kardec agora, ele traz mais uma passagem em que estão envolvidos Pedro, Tiago e João. E o Alexandre me lembrava aqui nos bastidores, né, que Pedro, Tiago e João, via de regra, eles estavam ali sempre aparecendo quando tinha essas questões de efeitos físicos, né? Essas manifestações ali de efeitos físicos, nas curas lá do filho da viúva de Naim e também da filha de Jairo, é a mesma coisa, era Pedro, Tiago e João. E eu lembrei da musiquinha lá do Três Palavrinhas, né? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Vou parar de cantar, senão a gente vai perder aqui a nossa audiência inteira. Tenho certeza, né? Que o pessoal em casa e os internautas estão gostando, por favor. Mas essa música aí, o nosso João Guilherme lá, o meu pequeno, adora ouvir essa música lá no Três Palavrinhas, né? Bem legal. Mas vamos aqui agora voltar para o nosso estudo, né, Alexandre? Isso, vamos para a Transfiguração. Vamos lá. Transfiguração. 6 dias depois, tendo chamado apenas Pedro, Tiago e João, 6 dias depois, né, Jesus levou-os consigo a um monte alto afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto fazia sua prece, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram resplandecentes e brancas como a neve, de tal forma que não há pisoeiro na terra que pudesse fazer alguma assim tão alva. E eles viram aparecer Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, estamos bem aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que ele não sabia o que dizia, de tão espantado que estava. Ao mesmo tempo, apareceu uma nuvem que os cobriu, e dessa nuvem partiu uma voz, fazendo ouvir estas palavras: Este é meu filho bem-amado, escutai-o. Logo, olhando para todos os lados, não viram mais ninguém, apenas Jesus, que ficara sozinho com eles. E quando desciam do monte, ele lhes ordenou que não falassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles mantiveram o fato em segredo, inquirindo uns dos outros o que ele queria dizer com estas palavras, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Essa passagem está em o Evangelho de Marcos, capítulo 9, itens 1 a 9. É interessante que Marcos, né, evangelista, é o João Marcos, na carta dos apóstolos, nós vamos ter ali umas referências a ele, e também no livro Paulo Estevão, ele aparece também, um dos personagens, João Marcos, e ele, na verdade, ele não foi um discípulo, né? Ele acaba escrevendo, assim como Lucas, ele acaba escrevendo, relatando o Evangelho a partir do contato que ele teve com os discípulos. Ele não conviveu
com Jesus ali contemporaneamente. Ele é um personagem que aparece depois, começa a ouvir as narrativas e passa a escrever aquelas narrativas que ele ouve. E muito influenciado ali pelo convívio que ele teve com Pedro. Me recordo, antes de adentrarmos ao tema específico, como você mesmo diz nos bastidores, quando chegamos à rádio, à emissora, e você ter comentado da equipe de trabalho de Jesus, né? Ah, sim. Quantas pessoas envolvidas. E você acaba de nos trazer um elemento importante para a reflexão. Falamos muito nos 12, mas e a equipe que talvez se desdobrasse além desses 12? Será que de repente aqueles que estavam no dia a dia não tinham outros companheiros a quem eles poderiam delegar tarefas outras, a ponto de, em algum momento, aparecer um Marcos, ou alguém a fazer as anotações e depois deixar o evangelho. Então, é um elemento interessante para refletirmos e vermos que o que muitas das vezes para a gente pode parecer uma informação específica, limitada, na verdade é a ponta de um iceberg, né? Muito bem. E o Marcos, ele era parente, ele era sobrinho de Barnabé. E num primeiro momento também ele teve assim, problemas ali de conviver ali com Paulo. E depois é que ele... Mas os apóstolos eram santos, André? Era todo mundo... Não eram. Já quase espírito perfeito? Como é que era essa? Porque às vezes a gente fica assim, não vou trabalhar no centro porque eu não sou nenhum santinho, eu não sou digno de dar passe, não sou digno de fazer palestra. Esse pessoal que Jesus escolheu a dedo. Quem eram essas pessoas? Tinham as suas dificuldades como nós, né, Alexandre? Que interessante, né? Eles tinham dificuldades. E o Marcos também teve as suas dificuldades ali iniciais. Você vê que Pedro tinha as suas resistências. Tomé, ele era meio positivista, né? Tudo tinha que ter ali uma comprovação científica. Judas, muito envolvido ali com as questões administrativas, dinheiro, administração, poder. E o Marcos também relata, o Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que ele também, num primeiro momento, ele foi convidado, né, a não seguir com o grupo por Paulo. Depois é que ele retoma a sua jornada, mas em um primeiro momento ele causou ali alguns contratempos e ele foi convidado a não seguir com aquele grupo. Mas você vê que ele retoma a sua caminhada e com louvor, escrevendo, como os discípulos também, eles vão narrar o próprio... essa narrativa que após aquele evento da Pentecostes, todos eles ali tinham aquela fé vacilante, mas após o evento da Pentecostes eles têm a real noção de qual era a missão deles. Então, e nós, né, Alexandre, eu, você, como é que até a gente ter a certeza da nossa real missão, quais são as ilusões que não vão fazer com que a gente desvie dessa nossa missão, desse nosso compromisso que é essa comunhão com Deus. Mas, depois desse preâmbulo aqui do Marcos Evangelista, que a gente teve aqui a inspiração... Nada é por acaso, né? Porque eu lhe ouvindo, eu fiquei a refletir aqui se nós hoje não somos, né, os convidados, né? Tal qual eles foram há 2000 anos atrás. Onde estamos a realizar alguma coisa. Muitos chamados, poucos escolhidos, e os trabalhadores da última hora, né? Os trabalhadores da última hora. Mas, então aqui nessa passagem, né, Alexandre, olha que questão interessante, né? E você vê que aqui também há um outro detalhe também, que Pedro, iludido com aquela visão ali, vamos construir 3 tendas e vamos ficar aqui. Uma para Moisés, outra para Elias, né? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E me parece que ele queria ficar ali naquela contemplação, né? Perfeito. Interessante observarmos também, além, né, dos 3 personagens já citados como médiuns de efeito físico, né, que acompanhavam Jesus em determinados fenômenos. Sim. Assim como no item anterior, na verdade no item 41, Jesus caminha sobre as águas, Jesus se recolheu numa montanha, um lugar afastado, que mostra que
ia a um lugar inóspito. Era sempre interessante. E nós costumamos sempre fazer essa observação que não é porque Jesus era um espírito puro que ele fazia as coisas de qualquer jeito porque ele tinha poder. Aquela coisa sobrenatural do mágico. Não, eu posso tudo. Para Jesus nada é impossível. Não. Se nós estamos submetidos às leis de Deus e temos o conhecimento de causa, e obviamente Jesus, por ser um espírito perfeito, ele buscava naturalmente observar tudo aquilo que era necessário, ideal, para que ele pudesse atuar. Então, se recolher para orar, né? Então, observar que em muitas passagens ele ia uma montanha, com certeza aquilo devia surtir um efeito diferente, não que ele não pudesse orar em outro lugar. Nós queremos dizer que é interessante observarmos que havia sempre um recolhimento da parte dele. Repito, o fato de estarmos aqui ressaltando a ele se recolher a um lugar mais afastado não significa que a prece em qualquer outro lugar não tenha o seu efeito. Entretanto, quando a criatura está longe do barulho, de uma confusão, de tudo aquilo que lhe tira a concentração, é óbvio que vai exigir um esforço maior. Então, na verdade, isso é apenas um recurso. É apenas isso que queremos ressaltar. E isso me chamou a atenção, de modo que nós possamos compreender essa questão. É claro que nós não precisamos... O aposento ao qual Jesus se refere na hora da prece não é o de 4 paredes. Se fosse assim, aquele companheiro que não tem onde viver, que não tem um teto, não poderia orar. É o aposento íntimo. Os companheiros que são encarcerados também, né? Exatamente. Agora, esse aposento íntimo, naturalmente, se você está num lugar... Hoje, eu vou procurar uma montanha aqui afastada, que eu estou aqui na Ilha do Governo, para orar, vai ficar meio complicado. Mas se eu puder, né, me desligar do que está ao meu redor, para Jesus, no local que ele estava geograficamente, ali fisicamente, fosse um elemento adicional. Mas é a mensagem de que, eu preciso me recolher. E isso me chamou a atenção. Você desculpa aí a interrupção na nossa reflexão. Não, com certeza. Amigos ouvintes, internautas, nós estamos aqui fazendo o estudo da obra A Gênese, do capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o item 43 e 44, Transfiguração. Mas aí, permitindo, você me fez uma pergunta, retomando então o raciocínio em torno do seu questionamento. De fato, Pedro ficou ali maravilhado, como o próprio texto coloca. E isso também é um elemento para refletirmos, porque muitas das vezes o fenômeno, por si só, já causa um certo deslumbramento. Sim. E nas casas espíritas nós nos deparamos com essa observação. É importante, à medida que estudamos, o fenômeno, por mais diferente, atípico, sensacional que pareça, é simplesmente um fenômeno. O objetivo ali é tentarmos a essência. Por que ele está ocorrendo? Compreender que ele é natural, que ele não é sobrenatural, mas que tem uma proposta por trás de todo e qualquer fenômeno. Não simplesmente satisfazer a curiosidade ou uma exibição. Então, a sua ressalva foi muito importante, porque ter essa consciência enquanto médium é muito bom. Porque, por que existe a psicografia? Qual o sentido da psicografia? Qual o sentido da materialização? Enfim, qualquer fenômeno que nos deparamos com o elemento espiritual, ele tem sempre uma proposta, e essa essência que nós temos que buscar. E ali, de fato, num primeiro momento, Pedro, me parece, ficou maravilhado. E a lição vem a seguir conforme a narrativa do texto. Essa questão, Alexandre, da transfiguração, ela é muita explicação, ela é muito parecida com a explicação de Jesus caminha sobre a água, em que Kardec dá uma das hipóteses, que é a ação fluídica perispiritual, dele poder, através do seu perispírito, alterar as moléculas e se tornar tangível. É óbvio que ali na transfiguração é um exemplo semelhante, mas não é idêntico, é uma das possibilidades também dele fazer aquele desdobramento ali daquela emancipação da alma pelo perispírito, né? Que a gente até estudou também nos programas anteriores, lá no Livro dos Espíritos, as questões 424 e seguintes, mas aqui a explicação científica é a mesma, basicamente, a linha de entendimento é a mesma, uma possibilidade ali de emancipação da alma, e ali através disso ele operar
um fenômeno mediúnico, uma possibilidade ali, nem mediúnico, né, anímico, mas operar um fenômeno de visualização para aquelas pessoas que estavam ali, que era Pedro, Tiago e o João. Mas o que nos chama aqui muita atenção, como a gente alertou, e mais uma vez ele faz aqui uma remissão ao item 35 e seguinte, que é a mesma explicação do item anterior. A fundamentação científica é a mesma. É a fundamentação de você, através do seu perispírito, tomar uma modelagem ali diferente, através das alterações moleculares. Mas nos chama a atenção aqui essa questão da contemplação, que o Pedro fica maravilhado daquele fenômeno. E isso me lembrou uma passagem, um capítulo do livro Jesus no Lar, em que havia um sábio, a narrativa, e lembrando que o Jesus no Lar é uma psicografia, é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Néio Lúcio, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E esse livro, ele traz ali uns estudos como se fosse um culto do Evangelho no Lar na casa de Pedro. Imagine um evangelho no lar com Jesus. Maravilha. Sendo ali o orientador, né, daquele estudo, daquele evangelho no lar. Aquelas passagens ali não estão na Bíblia, não há nenhuma narrativa em relação a isso, mas simplesmente são passagens em que Jesus vão comentando fatos ali e evangelizando. Como se fosse ali um evangelho no lar com um grupo reduzido, na casa de Pedro. Em uma dessas passagens, Jesus falava da necessidade da fé com obras. E ele narrava um exemplo que nos chama a atenção aqui, que esse item aqui ele tem outros desdobramentos que Kardec não se refere. Kardec fica aqui na questão da transfiguração. Mas nessa obra, Jesus narra uma história de um sábio que ele vivia numa determinada localidade e ele resolve se isolar. Ele era uma pessoa muito sábia e vivia isolada. Às vezes as pessoas muito inteligentes se isolam. Não quer dizer que todos, mas tem uma dificuldade ali de convivência. E esse companheiro, muito, muito inteligente mesmo, resolve se isolar da sociedade. Então ele praticava uma vida ali de abstinência, de uma série dessa vida de isolamento. Só que as pessoas da cidade, ele foi para um lugar ermo, né, como se fosse uma floresta, um vale, alguma coisa assim, vivia ali completamente isolado, sozinho. E as pessoas iam até ele como ele era muito sábio, é como ele se tornou quase que um oráculo, né? As pessoas iam até ele para solicitar esclarecimentos. Então vai um companheiro pedindo uma orientação para ele, vai até ele pedindo orientação para ele resolver um problema do casamento, um problema doméstico. E aí ele fala assim, casamento é coisa da matéria, da carne, abandone essa prática e venha viver uma vida de contemplação, de isolamento comigo. Aí foi um companheiro lá, pediu orientação, estava com uma dúvida dos administradores daquele vilarejo, então ele queria tirar uma dúvida, pedir um conselho sobre aquela prática administrativa ali. Ele diz, a administração leva à vaidade, ao orgulho, à ganância, administração política, larga essa vivência e vem ter uma vida de isolamento e contemplativo aqui comigo, mais perto de Deus. E assim foi, as pessoas iam até ele, e ele sempre desaconselhava as pessoas a abandonar aquela existência, aquela experiência que eles tinham em sociedade, coletivamente, e viver uma vida isolada com ele, porque dessa forma, longe dessas ilusões, dessas práticas, eles teriam uma possibilidade de comunhão maior com Deus, de evolução, de elevação. E quando ele desencarna, quando ele chega no mundo espiritual, ele achava que ele ia para os braços de Deus, né, que ele ia para o céu, por conta dessa vida de contemplação, essa vida contemplativa que ele tinha de isolamento. E quando ele chega lá, ele chega numa condição muito difícil.
muito difícil. Ele é categorizado até como um homicida. E por quê? E aí o benfeitor explica porque ele matou muitos sonhos. Ele matou projetos, ele matou esperanças de pessoas. Ao invés de ele aconselhar a pessoa a perseverar naquela experiência, ele era um sábio, ele tinha conhecimento para isso, ele desaconselhava as pessoas a continuarem na experiência. E com isso ele foi matando sonhos, foi matando projetos. Então, quando ele chega numa condição de homicida. E aí Jesus fala para os discípulos naquela reunião ali, naquele evangelho, dizendo o seguinte, que a fé sem obras é igual uma lâmpada sem querosene. Não tem serventia para nada. Imagine uma energia, uma luz sem energia. Serve para nada. Quer dizer, ele vivia ali na fé, na contemplação, mas ele não ajudava ninguém. Ele montou uma tribo, uma comunidade, que viviam ali reclusos, sem ajudar ninguém, sem interagir com a sociedade. Então ele vai dizer isso, a fé sem obras é igual a lâmpada sem querosene, sem energia aqui para nós, né? Não vai ter função nenhuma, não vai iluminar quem? Então a iluminação se dá através, e por isso que a gente vê, né, Alexandre, comum, as casas espíritas, os templos religiosos, sejam católicos, evangélicos, umbandistas, seja qual for a designação, a doutrina religiosa, mas invariavelmente atrelados a uma obra social, a uma atividade de socorro aos desfavorecidos, como entrega de quentinha, visita a lares, visita a abrigos, a crianças, trabalho de doar cestas básicas, algumas até mais específicos, né? Com trabalhos mais intensos, mas invariavelmente as religiões não estão só nessa questão de como entrar em comunhão com Deus, na teoria, mas também na prática, através das obras sociais de amparo. É porque não existe uma religação com o Pai sem que não venhamos a participar na sua totalidade da sua proposta. E a proposta é amar o próximo como a si mesmo. Sim. Não é isso? É nos dedicarmos ao bem comum. A ideia de um Pai que nos aguarda por conta de nossa contemplação, dos nossos louvores, é uma ideia, eu não sei se o termo adequado seria ultrapassada, mas me parece imatura, talvez seja o termo mais adequado, e que é muito perigoso nós sustentarmos nos dias de hoje. Nós vivemos momentos decisivos da humanidade, de nossa história, do nosso planeta, em que nós temos que compreender, como você colocou muito bem, independentemente de doutrina, ou seja, da forma como nós vamos chegar a Deus. O importante é a essência. Então, a prática, os ritos, os rituais, isso para o Pai não faz diferença, pouco importa. Ele está preocupado com a nossa dedicação naquilo que o ensinamento propõe. Eu estou fazendo bem, eu estou orientando alguém, como você falou, estou socorrendo alguém materialmente que está precisando. O mais, tudo está de acordo com a cultura, com o local, com a maturidade e afinidade espiritual de cada um. Enquanto nós estivermos vendo o Pai como um objeto, algo que é de nossa posse, como se fosse um chaveiro, algo que me pertence, é Deus, nós vamos equivocadamente ter a ideia de que o outro, que compreende ou que tem uma prática diferente, ele não é temente a Deus. É um outro Deus, não é o meu. É como se Deus me pertencesse aqui dentro do jeito que eu acredito. Não. Deus é Pai, é Criador de todos nós. Nós temos que ter a humildade de entender o seguinte: eu o compreendo de uma forma, por conta da doutrina que abraço, mas o meu compromisso é com a essência, que é de atender o irmão, o próximo, dentro das formalidades que eu entendo que sejam verdade, mas no momento em que nós temos essa compreensão, a gente exclui toda a ideia de perseguição ou de banimento do nosso semelhante. Muito bem. Amigos ouvintes, chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Vossa muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque estudamos juntos e sabemos, estamos no capítulo 3º da segunda parte desta obra, uma parte na qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória, a vida, o modo de desencarnar, como despertaram os espíritos no plano espiritual e continuaram a viver no plano espiritual. Nós estamos neste capítulo 3º da segunda parte, no qual o querido Allan Kardec nos apresenta os espíritos por ele classificados como os espíritos em condições medianas. Nós já iniciamos esse estudo, é o caso da senhora Anna Belleville, uma senhora, jovem senhora, que desencarnou aos 35 anos, vítima de uma cruel enfermidade, vivaz, espirituosa, inteligente, na verdade de rara inteligência, segundo Kardec, e criteriosa, dotada de eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada. Tinha uma integridade de caráter incomum e sem ressentimento de quem se poderia queixar. Ela, na verdade, continuava a fazer o bem também a essas pessoas, sempre pronta a prestar-lhes serviço, porque era muito prestativa. Kardec a conheceu, declara que a conheceu intimamente, segundo ele foi intimamente ligado à sua pessoa, a pessoa de Anna Belleville, por longos anos, e disse que acompanhou todas as fases da existência dessa jovem senhora e todas as peripécias de seu fim. A sua desencarnação foi por consequência de um acidente do qual lhe proveio a moléstia que a deixou 3 anos na cama, com os mais cruéis sofrimentos, que ela suportou com coragem heróica, expressão do nosso codificador, mas mantendo sempre a graça natural de seu espírito, que jamais deixou de exteriorizar. Segundo Kardec, Anna Belleville acreditava firmemente na alma, na vida futura, embora pouco se preocupasse especificamente com isso, mas não tinha medo da morte. Era indiferente aos gozos materiais, levava uma vida simples, sem sacrifício. Ela abria mão do que não podia obter, embora mantivesse inato o sentimento do bem, do belo, que ela apreciava até nas mínimas coisas. Conhecia o Espiritismo, embora não o tivesse estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar ideias sobre o futuro. Praticava o bem por impulso natural, espontâneo, sem visar quaisquer recompensas. Na verdade, ela queria viver menos para si que para os filhos, avaliando, então, a falta que lhes faria ao desencarnar. Kardec a classificou como um espírito em condições medianas. Por que será isso? Nós sabemos que ela, na verdade, chegou a um momento em que ela percebeu que o seu fim, no plano físico, estava bem próximo. Mas ela tinha dificuldade em, digamos assim, entregar-se à morte antes da volta de seu esposo. Então, fazendo um supremo esforço sobre si mesma, ela murmurou: não quero morrer.
Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das suas faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a tua vinda, por isso que tinha algumas recomendações a fazer-te. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tempo que mais não foi que dolorosa agonia. Cabem aqui alguns questionamentos que, evidentemente, Kardec vai nos explicar, mas cabem aqui os questionamentos. Por que Kardec classificou o espírito Annabel Villa em condições medianas? Por que ela obteve essa moratória? Por que, imediatamente após ter realizado o desejo que motivara aquela sua vontade de não quero morrer, porque depois disso ela ainda teve a vida prolongada por mais 3 meses? E por que, nesses 3 meses, a sua agonia foi ainda mais dolorosa? São questões que ressaltam desse quadro absolutamente importante para o nosso estudo. Em primeiro lugar, nós já até comentamos aqui juntos a questão do apego. Ela tinha apego às coisas? Não, ela tinha apego aos filhos. Isso será um crime? Não, não é um crime, mas é um obstáculo na hora de o indivíduo afastar-se do corpo físico. Certamente o é. Mas por que ela conseguiu isso? Pela sua força de vontade. Nós costumamos referirmos-nos à força de vontade para questões assim mais corriqueiras do nosso cotidiano. Mas aqui está uma questão de ponta, uma questão importantíssima. E nós recorremos ao nosso filósofo, poeta Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e que ela, nesse particular, se apresenta, a dor se apresenta assim, e no capítulo da 3ª parte, no capítulo 20, o nosso querido Leon Denis nos fala sobre a vontade, dizendo que é pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. Foi o que fez Annabel Villa. E mais ainda nos ensina Leon Denis. A vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Atenção aqui. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Continua Leon Denis. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira constante em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. É o que se dá com a vontade, diz-nos Leon Denis. Ela pode agir tanto no sono como na vigília, como aconteceu com Annabel Villa, porque a alma valorosa, que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases de sua vida
e determina, assim, uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Foi o que aconteceu com Annabelle Wille e é o que nós estamos estudando juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui no programa Luz na Penumbra, estudando os espíritos em condições medianas. E nós estamos aqui estudando Annabelle Wille. Esse espírito foi evocado 3 vezes. A primeira evocação deu-se no dia seguinte ao dia da sua desencarnação, ao dia da sua morte. Disse ela, a mesa mediúnica, evidentemente: meus bons amigos, obrigada pelo interesse que vos mereço. Demais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai pelos meus filhos. Eu segui logo para junto deles depois que desencarnei. Nós vemos aqui já uma evidência da evolução desse espírito, dizer que logo depois da desencarnação seguiu para junto de seus filhos. Nós vimos isso também com relação à viúva Foulon, um espírito classificado por nosso querido Allan Kardec como espírito feliz. E foi assim que ela disse e pediu fosse confortado o marido e que fossem cuidados os seus filhos. Porque, diz ela, depois que desencarnei, segui logo para junto deles. Vimos que aqui isso já revela o nível evolutivo desse espírito, conquistas espirituais muito especiais, porque ela conseguiu fazer isso. Mas também passou por um período de perturbação, como é natural acontecer. Nós sabemos que esse período de perturbação, já estudamos na primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós já vimos que esse período de perturbação é natural e é próprio da lei. A duração desse período é que depende do nível evolutivo, do grau de desprendimento e de consciência do espírito desencarnante. Kardec, então, pergunta a Annabelle Wille: podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez. Esta é uma outra evidência do nível evolutivo espiritual de Annabelle Wille, porque no dia seguinte à sua desencarnação, ao seu desprendimento do corpo físico, ela já estava lúcida, sendo entrevistada à mesa mediúnica. Então Kardec diz: podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondeis com lucidez, e no dia seguinte à desencarnação. E ela responde: ah, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não. Mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita, estou radicalmente curada, porém preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. Nós vemos aqui todas essas palavras corroborando o que dissemos anteriormente sobre as evidências das conquistas espirituais importantes, conquistas por esse espírito Annabelle Wille. Quando ela diz que sofreu muito e com resignação, este é o caminho perfeito, certo para nós vencermos as nossas dificuldades, encarnados ou desencarnados.
Pois bem, diz ela, a minha provação está concluída, até porque ela sofreu com resignação. Isso faz com que o tempo da prova, do sofrimento, não pareça tão longo, nem tão profundo. E, naturalmente, isso está revertendo em benefício do bem-estar, da futura felicidade do espírito. Então, ela diz, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não. Sim, porque aqui ela diz que esta provação estava concluída, mas não era ainda um espírito perfeito, e nós podemos entender isso claramente. E ela continua. Mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Não sofrer mais significa que o seu desprendimento foi tão completo do corpo físico, que sofria materialmente, que ela não tinha a repercussão no corpo perispiritual, na sua memória emocional, ela não guardou os registros desse sofrimento, justamente porque se desligou, conseguia desapegar-se do corpo e porque sofreu todas as injunções, as situações, as dores, os sofrimentos daquela provação que ela mesma assim se refere a esse período como sendo o das provações. Mas disse que como não sofre mais, exatamente por esse motivo, isso foi um grande alívio para ela. E continua, desta feita estou radicalmente curada. Radicalmente curada quer dizer, ela está curada na raiz daquele problema. Radicalmente curada naquele problema. Porém, diz ela, preciso ainda do auxílio das vossas preces, para vir mais tarde colaborar convosco. É interessante como ela diz que está se sentindo bem, não sofre mais, já pôde ir para junto dos seus filhos assim que desencarnou, está aqui lúcida, sendo entrevistada à mesa mediúnica no dia seguinte da sua desencarnação. Não obstante, ela diz que ainda precisa de preces, do auxílio das vossas preces, porque ela se dirige às pessoas lá da Sociedade Espírita de Paris, e podemos entender que implicitamente está aqui um pedido para as preces de Allan Kardec, porque o próprio Kardec, ao apresentar-nos, já enfatizamos isso, ao apresentar-nos a senhora Anna Belleville, ele próprio declarou que a conhecia de longos anos, que tinha acompanhado toda a sua trajetória, inclusive os sofrimentos e reveses nos momentos finais que, afinal, levaram-na à desencarnação. Mas ela aqui também já anuncia uma questão bastante interessante. Ela diz, eu ainda preciso do auxílio das vossas preces, para quê? Não precisa para ir ver os filhos, não precisa para não sentir dor, mas ela precisa para vir mais tarde colaborar convosco, lá na Sociedade Espírita de Paris, sobretudo, no movimento espírita e junto ao grande codificador, o que certamente é bastante expressivo como conquista desse espírito. Kardec, então, pergunta, qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? E ela diz, confessa com uma tranquilidade, uma transparência, uma humildade digna de nota. Ela diz, um passado terrível, meu amigo. Atentemos para o fato de que ela aqui responde a Kardec como meu amigo, que mais uma vez comprova que eles dois tinham tido uma experiência, uma relação muito próxima enquanto estavam encarnados, ou pelo menos enquanto Anna Belleville estava ainda encarnada. Por isso ela diz que a causa dos longos sofrimentos que ela teve, a causa foi um passado terrível, diz ela, meu amigo. E ele pergunta, podeis revelar-nos esse passado? Aqui
nós poderíamos até assim, de pronto, mas isso aqui não foi uma indelicadeza, uma pergunta indiscreta? Não, porque tudo é para o esclarecimento de todos nós. Lembremos que isto aqui é parte da codificação do Espiritismo. Mas nós sabemos que nenhuma pergunta pelos espíritos superiores e por Kardec, aqui nos labores da codificação, nada disso é conduzido ou motivado pela curiosidade comum que nos assiste. Porque é um tipo de curiosidade que é o da fofoca. Evidentemente que esse está completamente alijado, completamente destituído de qualquer proximidade com os espíritos superiores, e aqui também para com Kardec. É a curiosidade pelo dever de esclarecer, pelo desejo profundo de conhecer a verdade. E ela responde: deixai que o esqueça um pouco, paguei-o tão caro. Então ela aqui já diz que ela quer esquecer um pouco. Por que será? Nós às vezes também queremos esquecer um pouco os sofrimentos que tivemos, porque toda vez que nós contamos os nossos sofrimentos, nós vivemos novamente aqueles mesmos sofrimentos. Então ela, que estava recentissimamente desencarnada, um dia apenas após a desencarnação, é muito justo, é humano, que ela quisesse esquecer um pouco aquilo que foi a causa do sofrimento terrível, que foi o passado, que ela diz que foi o passado terrível. E ela também diz: paguei-o tão caro, porque se foi terrível, ela experimentou também um sofrimento na mesma medida, porque Jesus nos disse que cada um de nós vai pagar até o último ceitil tudo que nós fizermos. Por isso, importante nós nos conduzirmos sempre a favor da lei de Deus junto de nós, que está inscrita na nossa intimidade profunda, para evitarmos os sofrimentos e alcançarmos páramos de luz e essas benesses aqui que Ana Belleville e outros espíritos têm alcançado. Nós continuamos o estudo desta trajetória de Ana Belleville em nosso próximo encontro, porque esta foi apenas a primeira das 3 evocações desse espírito. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.